2, teste. Ah, mas olha só. Tudo certo com você? Deixa eu te regular. Fala aqui comigo, Silvio. Oi, olha só, atenção. Vamos para os números da Telecena Carnaval. Mas olha 2, só. 3, Pim, pim. E aí? Tá ouvindo Tá bom? bem aí? Como é que Tô. você tá? Tá bom. Se tiver um chiado no seu, Não, tá legal. tá? Você ajeita aqui que é o fio. Aqui Tá. também level 2. Level 2. É level 2. Versão É level brasileira. 2. Ai, mano. Quem você quer ser? Puta que pariu, hein? Quem você quer ser? Aqui, Você sabe que caraca. poucas pessoas se deram Conhece. conta disso, mas esse lápis tá aí com um propósito. Nossa, isso eu levo muito na terapia, isso aqui. Entendeu? Porque pro convidado fica sempre aí um lápis escrito quem você quer ser, não é isso? Quem você quer ser? Quem você quer ser. Uau. E você aí na sua casa, quem você quer ser? Quem você quer ser? Você que está aqui ouvindo mais um Sistema Solar, estamos começando. Hoje eu tô recebendo um brother, um parceiro, Jonas Oliva. Tudo bom, Joninhas? Tudo bem? Tudo certo, meu amigo. Tudo jóia, meu amigo. Joninhas que já é o segundo, eu tô aqui pensando, é o segundo projeto meu que você participa exatamente nesse local. Aqui, a gente rodou aqui. A gente né? fez o 13 no ar aqui. Verdade. Lembra disso? A mesa tava pra lá, né? Exatamente. A gente abriu Que esse Tem um- local. Eu tenho muito carinho por esse projeto, cara. Lindo, né? Pô, eu acho lindo. Também acho uma ele muito... Extrema qualidade cinematográfica, as trilhas sonoras, né, do Lucas, né? Era uma sequência de 13 curtas-metragens. Tem disponível no YouTube, por aí, se vocês procurarem. Eram 13 curtas-metragens com cinema mudo, né? Com a Cinema estética do filme no ar, Aham. né? Por chamar 13 no ar. 13 artistas, né? 13 artistas, De 13 distintos, cenas de distintos universos. E 13 propostas diferentes no mesmo local. Aham. 13 atores, 13 propostas no mesmo local. Né? É, E o Joninhas foi um deles. Nossa, que privilégio foi. E a proposta da cena era muito legal, porque Plano sequência? plano Sem sequência, corte, né? era um cara que estava no seu escritório contando pros amigos a traição da noite anterior. Então ele tava todo gostosão ali contando pros Se amigos. achando, Cara, se é. achando ali. Ontem eu peguei ela e não sei o quê. E aí toca o telefone na mesa do cara tá no trabalho. E aí ele tá contando pros amigos, né? E ele pega o telefone, pera só um minutinho, já te conto. E quando ele atende, a mulher dele tinha acabado de sofrer um acidente e morre no telefone. Nossa, Então assim... desesperador, né? Era uma quebra, né? A gente chamou aquilo de um exercício de atuação, aquele projeto. Então, o seu exercício como ator era ir do cafajeste ao bonzinho sofredor. Porque você tava falando da traição da noite anterior e de repente você tá chorando a morte. Cara, que olha... Foi foda. Do mal, né? Quem Do criou mal. isso, Quem né, cara? criou, Quem né? criou, Quem né? foi Eu não esse fui. safadinho? Não, eu não fui. Muito bom. Legal. E agora aqui no nosso Sistema Solari. Que Bem-vindo, legal. Joninhas. Já Obrigado. participou de algum podcast? Não, esse é o primeiro. É o primeiro É o podcast. primeiro. Que honra, viu? Porque eu assisti alguns Aham. no YouTube. Legal. E extrema qualidade, cara. De tudo, assim, de vídeo, de conversa, Demais. de inteligência, Demais. a fotografia, né? A cor, o que você propôs aqui nesse estúdio. E parabéns. Essa aqui é uma quebra que a gente faz, inclusive do próprio podcast tradicional, porque o podcast, teoricamente, ele é só ouvido, correto? Correto. Mas aqui a gente filma também, que é pra não desperdiçar, fazer um brinde, é um né, brinde. Pô, eu acabei até bebendo antes de você. Imagina. Obrigado pela presença, irmão. Obrigado você. Obrigado. Sucesso aqui no programa. Obrigado. E aqui, Estamos tomando um vinho aqui. um vinho rosso da região da Puglia. Um Delicioso. rosso. Delicioso. Que beleza. Italiano. Joninhas, como é que anda a correria? O Jonas é um ator daqueles profundos, cara. Que é legal conversar, porque tem profundidade. Sempre tem muito sentimento. Vem lá de dentro, né, Joninhas? Vem. Vem de dentro porque eu acho tão linda essa profissão do ator. E escolher e ser escolhido, né? Pra estar sendo um ator brasileiro nessa nossa cultura brasileira que é Verdade. linda e às vezes... Capenga. Né? Capenga, né? É um privilégio. Então tem que fazer tudo com muito amor, com muita verdade. E por mais que às vezes você tenha que escolher trabalhos a dizer sim e não, né?
Você tem que ir pela sua essência, né? Perfeito. E é claro que ainda hoje eu recebo muitos nãos, né? A do que eu carreira do escolho. ator, ela é muito... Ele tá sempre exposto a uma escolha, né? Infelizmente. Ele não tem ali aquela... Claro que alguns têm, né, os mais famosos, os mais bem-sucedidos, mas uma estabilidade. É uma carreira muito... que você precisa de muita força emocional. Certo? Muito. Né? De fora pode não parecer, mas quem vive isso, quem tá sempre ali passando por testes, tá aqui, né, na minha pauta aqui, teste. Porque, pô, com todo ator, eu gosto de conversar de teste, sabe? Porque são momentos, assim... E você é ator desde menino, desde criança. 17 desde anos. 17, desde 20 moleque. anos, vai fazer 20 anos. Eu também passei muito essa coisa dos testes na O2, os testes, Sim, né? as produtoras Horas e todas. horas ali, a mãe acompanhando, Pra saca? assinar o termo. Total. Meu pai ia comigo. E você fica muito exposto, né, cara, a um sim ou a um não. É difícil entrar ali no estúdio, né? É muito difícil. O difícil também, além de entrar no estúdio, agora relembrando, quando você é um menino, Perfeito. aos olhares de assistentes de direção ou de produtores que te olham com desdém e te medem e reparam se você tem uma espinha, uma cicatriz na boca, Perfeito. no rosto e não tem um cuidado com o jovem ator. Não, né? não é tem. aquela paulada Isso. de... Mas como... né, sabe? Não, ele tá realmente num objetivo final dele, que é encontrar aquele personagem. Dane-se os que não vão, né? É uma frieza. Mas claro que tudo vai melhorando, né? Muitos e muitos vão melhorando, tanto os atores, quanto os produtores, quanto os diretores, e todo mundo vai amadurecendo conforme o tempo e vai tendo mais olho no olho, né? Do que tem que ter esse cuidado, né? O ser humano pro ser humano. Eles têm um objetivo de lançar algo, Isso. de fazer arte, né? Era muito tenso pra mim fazer teste, exatamente por esse clima, esse climão, sabe? Não era um lugar acolhedor. Era um lugar bem tenso, bem climão. Porém... Fora a concorrência também, né? Não, a concorrência era dramática. Você, às vezes, entra no estúdio pra fazer o seu teste e a pessoa que tá dirigindo o teste, ela chama 5 atores juntos, então entra os 5... E você é o primeiro, estão os 4 te olhando. Nossa, não, assim, quando botava pra dentro do estúdio já uma leva pra fazer e o outro te observando e tal. E eu sou um cara competitivo, então pra mim era difícil lidar. Eu nunca consegui ficar muito amigo daqueles caras que estavam junto comigo. Porque eu os via como competidores pra mim. Então, e isso não era... No fim, não era legal. Não é, entendeu? Não é nada legal. Então eu ficava super carregado em época de teste, assim, cara, super tenso. Também. Porém, me ajudou a ter uma cancha. Você vai criando suas defesas, suas cascas. Acho que hoje em dia eu entro em qualquer lugar e se o clima tá meio pesado, tá tudo bem, porque... Porque os estúdios são grandes, são galpões, né, muitas vezes. Então a imagem toda é uma coisa meio gélida, assim, sabe? Total. Parece o 3%, sabe? Tipo, uma coisa meio você entrando ali, aquele lugar tenso, você quer conquistar. enorme, você quer passar de fase ali. Isso. Que loucura, né, cara? É. Mas aí também, com o tempo, você acaba saindo um pouco dessa lógica do teste. Com certeza. Que aí você começa a entrar numa outra lógica, que é os produtores de elenco te conhecem. Você faz um teste já mais direcionado. Exatamente. Com menos pessoas. Ou às vezes rolam uns convites, né? Ou às vezes já rola um convite direto. Eu vi, por exemplo, uma cena sua, estudando aqui pro nosso papo, 8h20 com Jonas Oliva. E a primeira cena com Cauã Raymond é fortíssima, cara. Forte, eu queria, inclusive... Eu posso passar essa cena aqui? Pode. Pode? Pode então, passar. Quem estiver assistindo no YouTube, você me manda depois que eu vou colocar mando o link, aqui. tá? Mas dá uma olhada aí na cena e olha... E se coloque no lugar do Jonas, por exemplo. Onde foi o teste? Foi na Globo? Foi na Globo São Paulo. Na própria Globo. Então se coloca aí, você chegando na Globo, aí você entra no estúdio, tá o Cauã Raymond te esperando e você vai pra essa cena aqui, ó. Se liga. Mata gigante. Lembra daquela ressaca que a gente entrou? Não lembro. Tu falou que queria conversar? Leona me procurou. Eu sei. Ela quer que eu diga a você que a gente nunca teve nada. E? E? Ela pediu pra eu falar isso pra você, que a gente nunca teve nada. Tá, esquece a Leona e você.
Eu já te dei essa resposta. Você não lembra? Só que você preferiu me deixar em coma porque não gostou da resposta. Lembra disso? Você não vai falar a verdade pra mim? Qual verdade você quer? Qual? A que a tua mulher te trai comigo, Dante? É? Vai dizer que você nunca desconfiou. Você nunca desconfiou. Dom Dante nunca desconfiou. Para de fantasiar, cara. Você quer o quê? Você quer dados? Você quer estatística? Eu te dou. Olha só que beleza. No final do ano, eu passei com a Leona na cama de vocês. O seu último carnaval embarcado que você tava lá, ó. Eu fudi. Eu comi, eu trepei. Eu gozei com vontade com a Leona. Eu devia ter deixado você nunca sair da porra daquele helicóptero. Ah, que pena. Que pena, Dante. Que pena. Que eu tô aqui inteiro. Eu tô inteiro. E você? Você vai morrer com essa porra de dúvida corroendo a sua cabeça. Tadinho. O corninho. Foi. Essa cena, esse teste foi bem interessante. Eu tinha feito um primeiro teste que não era com o Cauã. Eu tinha feito o teste pro Borracha, que é o personagem que eu fiz na série. Ótimo nome. É. E aí. Que é a Ilha de Ferro, a que é a Ilha série, de né? Ferro, Só pra, que- pro pessoal saber que aqui. tá na Globoplay Perfeito. e logo mais estreia na TV. E que é a história dos dos petroleiros. numa plataforma de petróleo. Sensacional. E aí eu tinha feito o primeiro teste que era pro personagem Bruno. E eu achei que era um teste, pra mim que já era o Borracha, um teste genérico ali. Só que quando eu li o Bruno, eu fiquei obcecado por esse personagem. Falei, Olha. nossa, que foda. É um Joker, assim. Olha. Aí eu fui com o olho no sangue. E nesse teste acabou rolando de fazer um outro teste pro Bruno, só que já era com o Cauã. Na história, o Bruno é o irmão do Dante. Perfeito. E Dante Alcauã. o Dante é o Cauã. Uhum. E foi muito interessante, cara, porque eu fui com aquele objetivo assim, o Borracha já era, você vai ser testado pro Bruno, que a gente não achou o Bruno ainda. Então, Vou com tudo. eu Você tava... já o conhecia? Não. Eu tava mais cabeludinho, mais barbudo, e o Cauã também barbudo, então até tinha ali, de longe, uma semelhança que era, até na sinopse dos dois personagens, bem plausível ali, que o irmão mais novo do Dante era mais... Era, tipo, não era tão bonitão assim, até ele tinha uma Perfeito. inveja do Dante. E foi muito legal, cara, que eu fui muito bem recebido pelo Cauã, pelo Afonso Poyar, que é o diretor, pelo Neco Vilas Boas, Vila Lobos, desculpa, o Neco, meu amigo. Eu fui bem recebido por eles ali, fui bem respeitado, sabe? E fiquei muito à vontade naquele teste. Isso é fundamental, Com né? sede, sabe? Com, tipo, mostrar meu trabalho. Só que acabou não rolando, né? Aí um outro ator fez o Bruno, foi o Kleber Toledo. E eu acabei Perfeito. ficando com o Borracha, O que Borracha. foi uma delícia fazer também. Passar esses 6 meses filmando essa série, que foi rock and roll. Ah, não, deve ter sido muito legal. Bom, pelas fotos, eu infelizmente ainda não consegui assistir. Pelas fotos, por todo o giro que eu acompanhei, muito. Primeiro que o cenário da plataforma de petróleo pra uma série já te faz assim, não, quero assistir. Quero ver. E o Fotografia, uma clima coisa bem ajuda gringa, né? É muito, muito. A Globo trazendo todo esse conceito de Netflix, de Sim, séries, sim, de séries. bem muito caprichadas. De levar cinemão pra televisão, né? É isso aí. Então é gente de cinema que tem tesão no cinema fazendo lá na televisão. Então isso passa na TV agora. Vai passar... Já passou alguma coisa? Passou o primeiro episódio Perfeito, na TV. na TV, Tá. foi em janeiro. Tá. E agora os 12 episódios da primeira temporada, eu acho que já vai emendar com a segunda temporada a partir de setembro. Agora, quem quiser assistir, tá tudo disponível no Globoplay. No Globoplay, No Globoplay. exatamente. Tá lá. Outro cara que você trabalhou também, que deve ter sido também um mergulho muito interessante, foi o Celton, né? O Celton. Pô, Celton Mello, pô. Celton foda. É legal imitar o Celton Mello, porque a gente se ouve aqui, fica mais fácil ainda. Fica aqui pianinho, aqui, ó. Bacana te receber aqui, Celton Mello, pô. Bacana. E aí, cara, o Celton é demais, né, Cara, também. ele é Outro cara demais. muito profundo nos seus Muito, mergulhos, né? Muito. O Celton, ele é muito concentrado, cara. E muito estudioso. É impressionante o que esse cara... O conhecimento que ele tem de arte, de cinema, de teatro, de TV, de personagem,
de atores Então, do mundo inteiro. Super profissional. Quando o cara é profissional da área mesmo, né? E ele é um excelente diretor. Ele te dirigiu no Sessão de Terapia Terapia, na 3ª temporada. que você faria o filho do 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 Tortel. Isso, que é o terapeuta. É. E foi um presente, né? Porque eu sempre fui muito fã do Selton, Aham. né? E aquela coisa, era engraçado que assim, quando eu comecei a fazer teatro, com 16, 17 anos, no Macunaíma, as pessoas já falavam, você parece meu Selton, você tem o jeito do Selton. É, você tem um tom também de falar um pouco. Um timbre de voz. E aí, de repente, lá no teste de sessão, foi uma coisa meio mágica, assim, né? Que ele até falou, né? A gente se parece um pouco, né? Isso aqui. Sensacional. Eu, você, o quiser, assim, uma onda mesmo, né? Muito legal, é verdade, total mesmo. E foi muito legal trabalhar com ele. E agora eu voltei a trabalhar com ele no Mecanismo 2, a 2ª temporada. Ah, olha que legal, Joanias, não sabia. Que vai estrear agora em março. Ah, que legal, Março, abril. cara. Eu fiz essa 2ª temporada e meu personagem era direto com ele, com o Rufo. Perfeito, perfeito. Era até quase um espelho ali. Você tá me né? contando aqui, eu tô resgatando toda a primeira temporada aqui na minha cabeça agora, o mecanismo ali, o Selton com a Com a Carol com Abras. a Carol Abras, exato. E o meu personagem, ele chama Alberto. Ele é filho de uma secretária do Brecht, né? Perfeito. E o Alberto entra na história lá no 3º episódio, que ele conta a historinha dele ali. Já rodou. Já rodamos tudo. Rodamos de final de julho a dezembro. Com o Padilha? Com Padilha, Marcos Padilha. Prado, Caio Prado, Olha. Felipe Prado e o Daniel Rezende. 4 diretores. Como é que é, cara? Você porque assim, são sets de peso, né, mano? São sets de peso. E aí, como é que é? Como é que você se prepara? Como é que é o seu dia anterior? Você fica nervosão? Você consegue controlar isso tudo? Hoje em dia é mais tranquilo. Assim, eu tive bons preparos, assim. Eu fiz muitas séries de TV que não tiveram tanta audiência, assim. Eu fiz muitas séries no Multishow, na antiga MTV, Perfeito. na Fox, que foram séries ótimas. Do Multishow era muito boa. Com a Luísa Micheletti, Com a Luísa. inclusive. Lá eu fiz 4 séries no Multishow. Ah, olha. Pingando. Só que o Desprogramado com a Lu foi o maior, que eu era um dos principais lá. Não, esse personagem era ótimo, loirinho, né? O Anthony Silva. Aham, todo afetado. Genial. Então, esses sets todos dessas séries e de todos os curtas-metragens que eu fiz, já no comecinho, quando eu era novinho ali, eu lembro que eu fiz um curta do Alexandre Moretson, que eu era o filho do Roberto Bontempo. Então foi, caraca, o Roberto Bontempo é um puta cara de teatro, e vou fazer o filho dele. Já entendi o peso de estar no set com essa galera. Então vai fluindo tranquilo, né? E minha preparação sempre é a mesma, assim, né? De se eu não tenho ensaios ou um diretor pra estar lá comigo, eu entendo a atmosfera do personagem, pra onde ele vai, com quem ele vai conversar, né? Assim, eu visto as máscaras sociais desse personagem em casa. Então eu faço uma pesquisa sozinho mesmo. Ou de rua, ou com livros, ou com internet, ou com filmes. Então eu busco as minhas referências sozinho. E pra cada personagem tem uma trilha sonora que eu gosto de ficar nesse clima, de entrar, ou o que esse cara escuta pra chegar nessa temperatura. Legal, uma playlist pra cada personagem, quase uma playlist. isso. Tipo o Anthony Silver, que era o do Desprogramado, era Rihanna, era Celine Maravilhoso. Dion, então eu ficava todo lá. A partir daí você já tem todo um universo e uma série de referências através desses artistas musicais que você já consegue trazer muito pro personagem. Né? Que a música traz o corpo, traz o timbre de voz, quando você entende o personagem, como ele vai falar. Se ele é mais agressivo, ou se ele é mais pacífico ali. Porque né? é tudo música no fim também, né? Exatamente, tudo música. Toda fala é música. Falando em música, eu fiz um pedido hoje pra você, né? Pra você trazer o seu ukelele, né? Ukelele. Sabe pra quê? Pra que a gente vai fazer uma caminha, pra gente fazer uma entrevista com... Porque aqui, cara, assim, o podcast, ele tenta ser uma entrevista, mas também, ao mesmo tempo, é um papo de amigos, entendeu? Ele é o papo de bar. Isso que é bom. Não fica tão engessado, exatamente. A busca é um pouco essa, Porque é difícil da entrevista, sabia? Eu tenho uma dificuldade, assim. E é difícil também... E é muito mais difícil você ter uma conversa informal com a pessoa, assim, todo... do que você conseguir realmente ser relaxadão, assim, sabe? Isso, e ter esse papo e tal. Eu quero, com o tempo, fazer umas mesas aqui de debate, isso colocar outro microfone aqui, trazer 3, 4 pessoas, Demais, entendeu? interessantíssimo. Que isso também é muito legal. Cadê o seu ukelele? Tá aqui, ó. O ukelele é um instrumento tão legal, né, cara? Vem o ukelele! É um cachorro, é um bulldoguinho francês.
Faz tempo que eu não faço um som com ele. Esse instrumento é muito legal, né, cara? É um instrumento, pra quem não conhece, o ukulele. Ukulele ou ukelele. Ah, o ukulele ou o ukelele. É, que se escreve K. U-K-U-L-E-L-E. Ukulele. Aí, um instrumento havaiano. É isso que eu ia perguntar, é havaiano, né? Um cavaquinho. Aham. Ele tem assim, são 3 tipos de ukulele, né? Tem um menorzinho, aí tem o soprano e tem um outro maior. O meu é o médio aqui, é o tamanho médio. Eu esqueci os termos, acho que é soprano, enfim. Tem um filme do... Já viu Blue Valentines? Já. É, que o Ryan Gosling... Que homem! Que homem! Que homem! Que ator! Ele toca ali, ele toca uma musiquinha pra Michelle Williams. Uma hora. É verdade. Com ukulele, é muito, e a música é linda, inclusive. Assistam esse filme, Blue Valentines. Esse é um filmaço também. É. Como você tá de filmes? O que você assistiu aí ultimamente que te chamou a atenção, assim? Eu assisti quase todos do Oscar. Eu só não consegui assistir o Pantera Negra, que eu tava filmando no Rio e os horários que eu podia ir no cinema não tinha o Pantera Negra passando. E Queen? Gostou do Queen, do Bohemian Rhapsody? Queen eu gostei. Eu gostei assim, porque eles não... Eles pegaram meio que pra mim, né? Um apanhado, um pouco de tudo lá do Freddie Mercury, da vida dele. E o Queen, que foi o maior acontecimento na vida dele. Eu achei assim, tipo, poderia aprofundar em muitas coisas? Poderia, mas tá bom contar, ficou um filme legal que você consegue... E o ator, e o Rami Malek? Gostei. Ele mandou bem, hein, Eu cara? gostei dele. A gente tava falando nos desafios, né, do ator, né? Sim, como às vezes é difícil essa profissão, assim, muito- como você tem que ter coragem, né? Ele procurou lá, estudou o corpo do Fred, o gestual. E eu achou, acho hein? digno, eu E acho bem achou, digno, hein? né? Achou, hein? Eu acho super Porque digno. daí pra você ser um motivinho pra você virar piadinha é um Porque pulo, também cara. é difícil você fazer alguém que já... Ainda mais um ídolo, né? E ainda mais uma pessoa tão complexa. Nossa, total. Vou Tão deixar aqui. complexa quanto o Freddie Mercury, uma coisa que eu achei legal, daqui a pouco a gente toca um Beirute. Você sabe tocar Beirute, não sabe? Mas esqueceu, né? Colocando já. Mas pra cá, colocando você contra a parede. Com certeza, e lá maior pim. Que eu tava falando? Esqueci. Que é difícil fazer um personagem complexo. Tão complexo completo, assim, cara. Completo também, né? O Fred era incrível. Como que o Daniel de Oliveira, mais ou menos o que o Daniel de Oliveira fez com o Cazuza. É, dificílimo. Viu? Uma coisa que eu achei legal foi essa retomada do Queen. Porque o Queen é uma banda que eu ouço já Eu também. Muito tempo. direto. maior referência. Show Must Go On é uma música que eu ouço muito direto, que acho que a letra dela é uma música que me ajuda a seguir em frente, assim. Show Must Go On. Eu quando era pequeno, através da minha família, pai, mãe e meus tios, o que eu conheci de música foi Queen, Uhum. Madonna, Michael Jackson, Legião Urbana e Titãs. E Paralamas depois. Que quando eu cantei num festival com 12 anos, eu ganhei revelação e ganhei um CD dos Paralamas. Tá que era o brincando, troféu. olha. Cara, eu fiquei obcecado. Eu tinha 12 anos. Então, Queen eu amo desde moleque. Não E a música, você é da família de dois dos integrantes dois. do Mamonas Assassinas, né? Do Sérgio e do Samuel, o baterista e baixista dos Mamonas. São seus primos, eram seus Eram primos. meus Então primos, também aí a parte família do- musical faz parte disso tudo aí. Total, E total. aí, você era uma criança quando o Mamonas Assassinas bombou. Eu tinha 13 para 14 anos. A 13 idade, anos. a idade mais incrível pra você Nossa, acompanhar o Mamonas Assassinas, Foi né? transformador, Transformador. Que Foi- banda, hein, cara? Que banda. Que Os caras eram banda, excelentes músicos, excelentes letristas. Antes dos Mamonas, eles tinham Utopia. Se você pega a letra do Utopia e lê, cara, os meninos tinham 18 anos pra escrever aquilo com aquela profundidade e eles não tinham um tempo de vida. 18 anos você não vive muitas coisas. Não, e ainda mais naquela época que você não tinha romances. internet, você não tinha tanta informação. Se você puder pegar o disco do Utopia, as letras, tem no YouTube também. Olha Cara, que legal. E aí os caras, como eles eram muito humorados, pra dar um passo pro besterol ali, pro humor ácido, escrachado, foi rápido, assim.
Porque tem inteligência nas letras. Não, na atitude de você ir pro humor, já tem muita inteligência. Já. Porque você diz assim, tá, sou inteligente, faço músicas boas, mas aqui na MPB nacional vai ser difícil concorrer. Total. Mas posso criar uma MPB da zoeira. Eles fizeram isso com Eles são os propriedade. primeiros memezeiros do Brasil, sabe? Eles faziam seus total. próprios memes dentro da música. Pra quem não conheceu Mamonas Assassinas e tá ouvindo a gente no Spotify ou assistindo no YouTube, mano, Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas, pelo amor de Deus. Porque é muito surreal, é muito incrível. Foi pra mim, na época, eu queria ser o Ayrton Senna. Então eu corri de kart durante 1 ano e meio. Só que era muito caro, eu não tinha patrocínio. Eu tinha um patrocinador e uma avó que me presenteou. Você queria correr? Eu queria Olha. ser piloto. Nossa, queria Joninhas, seguir nunca te carreira. imaginei nesse rolê. Queria seguir carreira. Tinha tenho até hoje capacete, tinha tudo ali, né? Queria muito, mas era muito caro e as provas que eu fiz ali, né? Os olheiros ou não tinham ou não se interessaram. E aí nisso meu pai passou por um grande problema financeiro e a gente teve que vender tudo. E aí surge Mamonas Assassinas. E eu escutei na rua, no rádio do carro, tava tocando um vira-vira, uma guitarra pesada. Eu falei, cara, que coisa louca. Aí eu escutei a letra e falei, velho, que é isso? Aí isso foi na sexta. Aí na sexta-feira eu fui por casa do meu pai, eu lembro. Meu pai falou assim, ó filho, nossos primos aqui, ó. Tava no programa da Ivone. Ivone Lara? É Ivone Lara? Não, da Ivone, aquela apresentadora Ivone, uma loirinha. Tá, acho que da Gazeta, não era? Da Gazeta, eu acho que era da Gazeta na época. E eu falei, primo, é aqueles meninos cabeludos que agora estão cabelo curto e estão vestidos de... Eles estavam vestidos de... Esse presidiário. Presidiário, Caraca, aí foi, cara. Eu fiquei obcecado por eles. E algumas pessoas falavam, meu, você tem que conhecer o Dinho. Porque você parece com ele, você faz as imitações... Sensacional. Vocês vão se curtir. Vocês vão se curtir. Você chegou a conhecer ele? Não cheguei. Eu conheci eles todos na época do Utopia, só que eu não ligava pra música. Perfeito. Então eu ia de domingo almoçar na casa dos primos, então eu via os meninos com instrumento passando, de camiseta preta, cabeludo, não sei o que, mas era outra idade. Eu tinha, sei lá, 10 anos, os caras tinham 20, né? E... Foi um furacão. Você tava falando aí, você tava lembrando essa época. Essa época era uma época de ouro, porque você tinha Romário, você tinha Senna, você tinha Mamonas, você tinha, né? Você tinha o Gugu, e o Gugu abria as portas pros Mamonas, né? E a gente via os Mamonas, não era no YouTube, a gente via os Mamonas no Gugu. No Gugu, no Faustão, no Jô e Soares. eles arrebentavam, quebravam tudo e tal. E depois eu lembro que a MTV fez um documentário, você lembra? A MTV na Estrada com os Mamonas. Esse documentário, ele é engraçado, né, cara? Essas coisas, às vezes parece que o documentário tava pronto antes deles terem o trágico acidente, se eu não me engano, e não tinha ido ao ar. O documentário vai logo ao ar depois e tal. E mostra ali eu lembro que o Dinho dá toda a entrevista dele fumando um cigarrão na cama do hotel. Você lembra disso, cara? Lembro. Eu tenho em casa. E eu tive um choque ali, porque foi quando eu deixei de entender o Dinho como o cara da alopração e passei a entender ele como um Cazuza mesmo. Total, cara. Um cara que era tão transgressor que através daquelas músicas de zoeira, ele tava passando uma mensagem pra... Cara, ele era super tolerante ao homossexualismo. Ele imitava, ele se fantasiava de mulher. Eles eram totalmente livres de preconceitos. As músicas deles... Se você é um cara muito mais conservador, você pode achar que é uma música preconceituosa, mas ela é completamente o contrário. O contrário, total. Ela era a libertação o Robocop gay. Você pega a letra. É uma zoeira com o cara em 95. que... É uma zoeira do cara que é o macho alfa, sabe? O cara que é o macho... É o Robocop gay. É o Robocop gay, exatamente isso. Então, assim, tinha uma profundidade... Assim, cara, olha, assim... Vale a pena conhecer. E é tão bom relembrar Mamonas Assassinas, né? Porque depois o tempo passa e a gente acaba perdendo... Eu tenho uma amiga chamada Érica Crudo, e a gente foi na casa dela no aniversário, e ela tem um filhinho, o Jorge, e ele já tem uns instrumentos ali, tem uma bateria já pra criancinha, e aí eu coloquei pro Jorge o Pelados em Santos, no YouTube, o clipe. Cara, o Mina, seus cabelos é da hora. Ele tava cantando a música, ele escutou, ele pediu pra repetir. Eu repeti, só eu 4 vezes. Aí acho que a Eriquinha repetiu muito mais. O moleque, o Jorge deve ter 2 pra 3 anos. Ele ficou parado assim, olhando. Devia ter... Você tava falando agora... Ô Netflix,
Faz um desenho animado aí pra criançada dos Mamonas Assassinas, cara. Pô. Com as músicas, quase um Yellow Submarine dos Mamonas cara, Assassinas, que ideia. cara. Pô, que Hein? ideia, hein? Vamos jogar pro mundo Jogar essa pro ideia, mundo, pelo amor de Deus. Que nem tem um outro crossover que eu sou louco pra ver também, que é na minha cabeça só que eu acho que tem que acontecer, tá? Mas você me disse tem mesmo. Que é os gêmeos, sabe os grafiteiros? Sim, os gêmeos com o Cirque du Soleil. Nossa, que loucura. Sabe Interessante, aqueles tá? bonecos amarelos deles, Aham. todo aquele universo, os gêmeos, dentro de um transformado em Cirque du Soleil, assim, sabe? O primeiro espetáculo de brasileiros no Nossa, Cirque du Soleil. interessante. Podia Eu ser acho legal, bem hein? interessante, ó. Podia ser legal, hein? Fica a dica aí, É. Netflix. Agora eu acho que o Cirque du Soleil fez alguma história de alguém. Tentando lembrar de quem era, mas. Bom, teve do Michael Jackson. O Love dos Beatles eu já assisti. eu não vi. Mano, é assim. Nossa, imagina o Cirque du Soleil pegando a história dos Beatles e fazendo um espetáculo a partir disso. Olha que legal. Vale até você procurar depois no Spotify, tem o disco desse espetáculo. Putz, Nossa, é lindo. Com as demais, músicas dos vou- Beatles remanejadas, reorquestradas, assim. É Que lindo. demais. É lindo. É, E a história gira em torno de quatro crianças que teoricamente são John, Paul, Ringo e George, entendeu? Então são 4 crianças, não tem os Beatles ali, tá, entendeu? Eu É- ouvi. Uhum. É um universo lúdico criado a partir... Ou seja, você faz o musical dos Beatles, mas não é dos Beatles. Aham. Você tem uma história composta a partir do universo dos Beatles. É Que como, legal. entendeu? Não é tão ipsis litteris, como a Aham. gente diz, Sim, né? sim, é. Musical do Senna. Aham, cena. É. Não! Saquei. Você pode ter musical do Senna, uma criança que tentou conquistar que tentou virar astronauta. Você pode fazer através da história do Senna. Com certeza. Com Né? certeza. São, esse universo todo dos musicais aqui no Brasil, né? Você tem vontade de fazer? Você faria? Então, eu faria assim. Engraçado, a minha história como ator começou nos musicais. Ah, é? A minha primeira peça profissional foi o Francisco e Clara, só que era era um musical meio off-Broadway, assim. Então a gente falava da história do Francisco de Assis e da Clara. Só que era cantada ao vivo, tinha coreografia, no teste era teste de dança, de canto e interpretação. Nossa, difícil, hein? É. Aí depois eu emendei o A Voar, do Vladimir Capella, que era também um musical, 21 músicas cantadas, tinha que ter noção em canto belting, ou cantar, Canto né? belting? É. O que é isso? É a técnica de canto para musicais. Que é posso estar falando alguma besteira? Extensão, vocal, né? São técnicas específicas para esses cantores de musicais. Perfeito. Se eu tiver errado, alguém me corrija. por Isso, favor. manda mensagem Manda aqui pra mensagem. gente, por favor. E aí depois eu fiz o Peter Pan, uma montagem do Rio, que eu substituí um ator. Que mais? Aí eu fiz o De Cima do Muro, que era uma produção da Cíntia Bravanel. Olha. Uma peça que também não foi muito pra frente, mas a gente ensaiou. Fred Silveira, nosso maestro ali, né? Então eu fiz 5 musicais. E aí eu lembro que quando eu tava no teste do Fantasma da Ópera, isso em 2005, sei lá, que me bateu assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? Por quê? Tô fazendo aqui. Por quê? Porque eu sempre era reprovado ou quase sempre reprovado na dança. Tá. Eu nunca fui um bailarino. Eu era um cara que cantava, que eu tive banda de rock, e um ator. E o musical pra mim ficou distante. Então no dia do teste do Fantasma, do teste de dança, eu saí fora. Eu nem fiz. Porque são dois universos. Embora dentro do mesmo universo, eles são dois diferentes, né? São, Se total. você quer ir pra musical, você precisa se dedicar muito, muito. E quase que só pra aquilo, né, cara? Total, tem que fazer a aula, não é só achar que canta, que dança, que levanta o pé aqui, que você... Não. Então são Você dois tem que estudar. universos mesmo diferentes, Eu né? admiro muito. Eu, assim, claro, se rolar um convite, alguma coisa, Claro. eu vou me entregar. É um de desafio corpo e muito alma. interessante, né? Eu acho lindo, eu adoro. Um desafio muito interessante. E aí, hoje em dia, com a música, você... Não, eu quero falar do Silvio Santos. Certo. Mas olha. Bom, Silvio Santos, essa figura icônica, maravilhosa, controversa, né? Polêmico. Polêmica. Mas assim, um cara que tem uma história incrível e tal. Enfim, quem gosta de televisão, de rádio e TV também admira, né, a história do cara, como o cara admiro muito construiu tudo isso, né, e tudo mais. Admiro muito mesmo. E aí, eu
ali navegando na internet. Na internet. Na sim. internet, tá ligado, mano? Sim, a internet aí, ó. Aí vi ali que iam fazer o filme do Silvio Santos. Isso. E falei, olha, vamos fazer o filme do Silvio Santos, tá? Depois, estou eu no aniversário de Gabriel Godoy. Gabriel Godoy. Um beijo pra Gabriel Godoy. Beijo pra você, Gabriel. Isso. Gabi. Tá mala, né? O Gabriel Godoy ficou meio mala, né, cara? Esquisito, Tá viu? esquisitão, Não né, sei, velho? viu? Você podia dar um toque nele. Tomara. Melhoras pra ele, viu, Melhoras cara? Melhoras aí pra você, Gabriel. Boa sorte, viu? Aí no aniversário de Gabriel Godoy, você me fala que você ia fazer esse filme, vai fazer esse filme, e o seu personagem é um personagem delicioso, deliciosamente, delicioso de se construir e de se fazer, que é o sequestrador da Patrícia Bravanel naquela história em 2001. 2001, Que ela foi sequestrada e que o Brasil parou e que todas as emissoras foram pra frente da casa do Silvio, que foi virou uma tenso. coisa de cinema, tanto que anos depois agora virou filme. Muito parecido com aquele, não é o Gattaca, é o Dia de Cão, Dia de Cão. do Al Pacino, que a imprensa toda vai lá pra frente e tal. Conta, como é que tá essa jornada, como é que tem sido... Seguinte. Como é que vai ser? Eu fiz alguns testes, 3 testes em outubro, novembro do ano passado. Aí fui aprovado para fazer o Fernando Dutra Pinto, que é o sequestrador. Quem é o diretor? O diretor é o Maurício Essa. Boa, Maurício Essa. Palmeiras! Parmeira. Maurício Essa dirigia muitos clipes na época de MTV. Ele dirigia vários, eu acho que ele levou vários VMBs, inclusive. Vários. Racionais, Verdade, cara. Ele fazia vários clipes. Muito legal, muito legal. E aí começamos a preparação do filme e aí a gente teve que adiar o filme por grana. O aporte maior não teve. Então adiou alguns meses. E você estava em plena preparação. Só que eu tava já ali no Fernando. Mergulhado. Você tava até de cabelo descolorido, não tava? O Fernando, ele tinha um cabelo preto, claro, mas ele quando ele rola o resgate da Patrícia, acabam acontecendo algumas coisas e ele acaba se escondendo num flat e ele pega o dinheiro do resgate e aí ele quer mudar de aparência pra fugir. Vazar. E aí ele tinge o cabelo de loiro. Então eu tava na época loiro, eu já tava emagrecendo porque eu tinha que enxugar mais e ficar um pouquinho mais jovem. Ele tinha 22 anos na época e eu tava na vibração, na temperatura dele ali, por isso a minha aprovação pro personagem. E aí eu tava no universo dele, ele tem uma biografia incrível. Olha, é mesmo? Incrível. Um jornalista na época que ele ficou preso, ficou interessado pela história de entender, porque esse menino, ele não era um cara do mal. Ele não era um filho da puta. Ele queria as oportunidades do país, ele não teve. Ele tentou prestar direito na USP, não passou, ficou muito frustrado, não conseguia bons empregos, então ele fazia bicos de jardineiro, de faxineiro, de ajudante de supermercado. Então ele não teve grandes oportunidades. E claro que um lado fácil, né, perverso, do tráfico, de fazer pequenos delitos com dinheiro fácil. Foi então trazendo ele pra esse lado. Então quando ele sequestrou a Patrícia, ele não foi ruim com ela. A história toda gira em torno disso. Ele não era um cara violento, ele não violentou ela, não bateu, ele foi firme porque ele era muito inteligente. Só que ele usou a inteligência dele para um lado mais negativo. Pro lado negro da força. Pra se defender e pra tentar sobreviver. Mas na época, o auê dessa história foi, imaginem, a filha do Silvio está sequestrada. E foram dias, eu acho que ele ficou com a filha do Silvio. 7 dias ele ficou com a filha do Silvio. E aí também tem toda essa questão dele ter sido... Que tem até uma chama Síndrome do Estocolmo, que é uma coisa quando você é... Não só pelo sequestrador, mas quando uma pessoa que é muito mais imponente, muito mais poderosa do que você, te trata bem. Te trata bem, Você confunde a leitura daquilo. Mas espera, isso aqui é mal ou isso aqui é bom? Isso aqui tá certo ou isso aqui tá errado? Porque eu não tô sendo maltratada.
Então, eu lembro que e imagino que isso deve ser explorado no filme também, Sim, assim, dito, não sei até que ponto também, que sim, que não, porque deve ter autorização do Silvio nisso tudo também. Como é que funciona essa questão, você sabe? Pelo que eu sei, quem vai fazer o Silvio Santos é o Rodrigo Faro. Então ele queria pedir essa autorização pessoal pra ele. Aí ele conseguiu. Ele foi até o camarim do Silvio. Grande Faro, hein? Até o programa do Silvio. O Silvio falou, conta a história aí, pode contar. Olha. Mas não é uma autorização Tudo bem. Formal. Mas o Faro é um cara que carrega também uma propriedade pra poder Com certeza. fazer esse personagem. Assim, ele é hoje em dia um grandíssimo apresentador da televisão brasileira. É legal. E a achei trajetória legal a dele é escolha. interessante também. E ele é ator, o Rodrigo. É Não ator. se esqueçam disso, Ele hein? tá até Ele é ator. em cartaz, não, no ar com a novela Indomada, no Viva. É um repeteco, olha. Ele era ator da Globo, e cara. às vezes claro. eu vejo, o cara mandava muito bem. Mandava bem pra o que era proposto ali de personagem, a novela, né? A escrita do E folhetim. fez seu corre, hein? Fez o corre, né? fez o o corre corre e transformou a carreira dele. Transformou. Hoje em dia, o Faro que as pessoas conhecem é um outro, porque É um ele outro era cara. realmente ator ali da batalha, da época da Globo e tudo mais. E o que me chamou a atenção... Legal. Eu gosto muito do Faro. Lá na Record eu É. o encontrava muito nos corredores e ele sempre teve uns papos muito legais comigo Que legal. de bastidores, assim, sabe? Cara, segue aqui, segue ali, se mantém firme, aqui sim, Pô, aqui, que sabe? legal Ele é um cara isso. bem legal, meu, bem legal. Ele também é bem estudioso, ele tava muito preocupado com o timbre do Silvio. pra não Dedicado, ficar né? Dedicado. Pra não ficar caricato. É. Porque ele é um cara que já imita o Silvio. Sim, imita. No programa e tal. E então ele tava preocupado com o corpo, né? Porque o Faro tá forte. O Silvio não é um cara Perfeito, musculoso. Então ele perfeito. tava já reduzindo o peso, pegando o corpo, os trejeitos do Silvio, mas pra não ficar também aquela coisa Aquela coisa, caricata. tipo o Ceará quando brinca com o Silvio, né? E ele vai fazer o Silvio em várias fases da vida do Silvio. Olha, camelô, Então, depois... Tem a preocupação com a voz. E ele tá muito, né? Dedicado a isso, né? Como é o Silvio dos anos 80, 90, 2000 e agora o Silvio falando mais assim. Mas olha mas ele tá mais velhinho, então ele tá falando falando um pouco mais mais assim. devagar. Tá certo? Mas não perde a essência nunca. Então é legal essa dedicação dele. Então vai ser um cara. ótimo filme. Você já o encontrou pessoalmente, o Já, a gente Rodrigo Faro? A gente ensaiou. Que legal, cara. Deixa um abraço pra ele quando você encontrar ele. Vou deixar assim. E o Silvio, já encontrou? O Não, Silvio né? Não, o Silvio eu ainda não conheci. Eu trabalhei com a Cíntia, né? Com a filha dele, a filha número 1. A número 1. E com o neto número 2. Mas na pré-estreia ele vai estar, com acho que certeza. vai. O Silvio tem que ir no cinema, hein, Silvio? Você tem que ver isso no cinema. Assim como também eu fiz a série do Zé do Caixão, e onde o Matheus Nascergal ele fez o Zé do Caixão, Gênio. interpretou genialmente, Foda. incorporou o personagem até... Isso, fiquei impressionado. Nossa, conviver no set de filmagem com o Zé do Caixão. Porque, cara, porque era uma série que contava a história de um cara sem grana tentando fazer projetos cinematográficos. E era um projeto meio sem grana que tentava fazer uma série. Tava ali. Era uma coisa, sabe quando uma coisa vai entrando dentro da outra? A Inception, sim. sabe? Aham. E era até chegava até a ser assustador ver o Matheus ali como o Zé do Caixão, porque ele incorporou de uma maneira magnífica, assim como o Rami Malek incorporou o Fred Mercury, né? E teve um dia que o Zé, o Mujica, foi no set. E o Mujica, ele não conseguia andar, não conseguia falar. Porque já tá bem velhinho. E acho que ali ele tava num momento de remédios, bastante remédios, então ele tava bem debilitado. Cara, ele ficou sentado na cadeirinha, assim, foi na Casa do Povo, que é uma casa Casa do no Povo. Bom Retiro, que sei. às vezes tem algumas gravações. A gente ficou lá 2 meses ali, fixos. O Zé do Caixão teve 7 capas. A capa do filme 1, a capa do filme 2, tá. cada capa simbolizava toda uma época. Que legal. E a série reconstituiu as 7 capas. Que legal. E o Vitor Mafra foi muito méritos ao Vitor Mafra, porque foi ele que enxergou que o Matheus era parecido com o Zé do Caixão. E o Matheus não se achava, e o Vitor achou uma foto do Matheus e uma foto do Zé, mandou pro Matheus, e o Matheus falou, não Caraca, acredito, que legal. eu sou a cara do cara. Que não tem nada a ver. Se você pensa agora o Zé e o Matheus... O Matheus é ruivo, né? Tipo assim. exatamente. Mas ele achou ali uma foto que era o próprio Zé. E o Zé do Caixão mais novo
ficava muito parecido com... E ficou igual. Bom, e o Zé foi ali, o Mujica foi ali, todo debilitado, sentadinho na cadeira com os filhos do lado, aquela filha do Zé do Sim. Caixão, que também virou cinema de terror lá do B, lembra? Lembro. Então eles estavam sentados, e o Matheus ia até o camarim e voltava com uma capa. E ficava na frente, eu tenho fotos disso, e ficava na frente do Mujica girando. E o Mujica, cara, se coloca nessa situação. Você ali, já bem velhinho, bem debilitado, vendo você se vendo mais novo, com a capa que você usou quando você tinha 27 anos e queria mudar o mundo. E o Matheus começava a girar na frente dele. E o Matheus é uma coisa de louco, um cara incrível, sensacional, maravilhoso. E ele entendeu que aquele momento era um momento de entregar ao Zé do Caixão a vida. Então ele ia, ficava girando e se imitava pro Zé. Estou bem assim ou não estou bem? E o Mujica ia bem devagarzinho, levantava a mãozinha assim e fazia um joia pra ele, assim, ó. Aí ele ia, trocava a capa e voltava. Essa aqui é a do filme tal, lembra? E ele abriu um sorrisinho. Imagina, pra ele era um... E ele meio... tinham que limpar ele, assim, porque ele tava bem debilitado e tal. Ele Cara, não sabia se ele tava presente ou sonhando Exa até, né? Devia ser lindo isso pra ele. E nem a gente, né? Porque pô. estávamos todos em volta, e se sabe como é o meio dos atores e tal. Existe um respeito para certos momentos. Sim, e ali foi um momento onde o set inteiro entendeu que era hora de sentar, se calar e deixar aqueles dois fazendo aquilo. As pessoas choravam. Cara, foi um momento assim, energia, né? lindo, mágico. Então, assim, espero que o Silvio, em dado momento, quem sabe, visite o set e se encontre com o Rodrigo. Porque acho que é tão, cara, Seria tão lindo. mágico você poder... Acho que você poder se entregar pra essas coisas também, porque muita gente não topa que você faça a sua biografia, né? Tem pessoas que se fecham pra isso. É difícil. Roberto Carlos, eu acho que Isso, exatamente. É um simbólico, né? Uma coisa muito simbólica, Já o mas Erasmo como é outra vários... coisa, Justo, já o Tim Maia, por exemplo, também teve um filme, que o Tim Maia não tá aqui, né? E falando em Matheus, ele fez lindamente o 30, né? O Joãozinho. Joãozinho 30, Nossa, é verdade. era igual, cara. Tem razão. E o cara quebra e razão. faz o Zé do Caixão. Cara... O Matheus, né, tem um projeto de um filme do diretor Maurício Oliveira, um cara que eu rodei um curta há um tempo atrás, e ele escreveu um longa meio Irmãos Coen, assim. Uau, que legal. Deu o roteiro pro Matheus, o Matheus adorou. Só que tá naquela coisa de captação. E o filme é eu e o Matheus, cara. Uau. Então, se Deus quiser, vai rolar esse Se filme. Deus quiser, E cara, aí você vai ter um vou mergulho o com ele privilégio também. de estar com o Matheus e aprender Que é com muito ele. especial, exatamente. O cara tá. generoso. Aprendi, Demais. assim, o que eu mais aprendi com ele foi generosidade, assim, sabe? Posso te dizer, cara, durante muito tempo eu trabalhei na TV, né? E às vezes existe a falsa ideia de que nós, artistas, precisamos de regalias nos lugares que a gente vai, nos cenários que a gente frequenta e tal. E o Matheus é um cara tão livre desse tipo de consciência. Era um cara que dormia no chão do set de filmagem ali pra esperar, sabe? Nunca pediu um conforto. Um trailer. E, pô, e a gente sabe como é, né? A gente sabe quando o bichinho do ego muitas vezes Sim. morde. E eu já vi pessoas, assim, que assim como nós, não tem o talento do Matheus nossa, vivendo jovens, numa realidade. Então, assim, cara, foi muito bonito e muito... E eu acho que o Matheus, ele se sente na necessidade de ensinar isso pras pessoas. Então, ele deita ali porque ele sabe que as pessoas vão passar, vão olhar e vão falar... Caraca, Uau. meu Deus, deitado no chão. E se você for um cara inteligente, você tira lições disso. Com E certeza. evolui como pessoa a partir certeza. disso. É. Entendeu? Porque se ele não faz, então você, meu amigo, corra atrás de talento, entendeu? Antes de correr atrás do teu colchão pra dormir no set, entendeu? Isso que é legal de trabalhar com esses grandes caras. Fato. Com esses grandes atores e atrizes, que você vê a conduta deles no set. Eu acho lindo, né? Fernanda Montenegro, Fernanda né? Montenegro. É legal ver essa galera, sabe, dedicada até hoje, chegando antes do horário marcado. Focado no que tem que estar focado. Exatamente, Né? sabe? Assim, em Sem tempos ego. de redes sociais, né? A gente... É muito legal na TV Globo de você ver
esses grandes artistas, os das antigas mesmo, porque tem muitos jovens ali que tem o narizinho empinado, né? Porque estão preocupados com a festinha de 15 anos e com o Instagram. E porque viveram só estão vivendo só essa realidade, né? Eu acho que... Mas acho que vale a pena dar uma pesquisada, né? Fato, pro jovem cara. ator ver Fato. o que o país dele já ofereceu de atores que já se foram e os que estão presentes, o respeito, né? O respeito pelos atores e as atrizes, né? Isso. E- Acho que isso também tem sido uma coisa... Acho que em tudo, viu, cara, no Brasil nesse momento. Mas é muito verdade, assim, a gente tem que... Parece que cada vez mais as pessoas se importam... A molecada vai se importando menos com o... Sim. É importante, cara. A gente tem uma coisa de endeusar certas pessoas que eram atores. Tem aquele ator brasileiro, carequinha, que faleceu. Calma aí, ator Bernardo King que faleceu? O maior ator de todos os tempos. Eu tô com o livro dele ali. Peraí, deixa eu ver. O Raul? Raul? Ah, o Paulo Outran. Paulo Outran. Raul Cortez ou Paulo Outran? É. Os dois. Enfim, os dois, entendeu? Você é ator. Então, cara, tem uma turma aqui que você precisa assistir. Tem que você assistir. precisa. Exatamente. Eu tô até tendo medo de soar meio como o novo tiozão. Não, Sabe o novo tiozão que fica falando do jovem, que o jovem não viu quem era? Mas quando eu era moleque, cara, eu ficava vendo esses caras, também, mano. É muito. importante, Assim, velho. De ver os caras e poder trabalhar com eles e ver a conduta deles. Eu tive o privilégio de trabalhar na novela com Otton Bastos. Aí você vê o cara chegando na Globo com as cenas marcadas, com tranquilidade, cumprimentando todo mundo. Não é tipo um oi geral, ele cumprimenta todo mundo. Agora no Ilha de Ferro, Osmar Prado. Fiz uma leitura muito legal com a Cássia Kiss também lá. E a Cássia também faz o Ilha de Ferro, mas a gente não contracenou. Esses atores. Mas assim, eu te incríveis. conheço, cara. Você tem a sensibilidade e a inteligência de entender que esses momentos... É aí que... o nosso cachê também passa por aí. O valor do nosso cachê também passa por aí. Você vai fazer uma série, tá? Quanto que eu vou ganhar? Tanto. Com quem que é? Com o Matheus. Teu cachê virou o triplo. Porra, Porque, lógico. entende? Assim, para de pensar... assim, e às vezes você tá lá no set de filmagem, chega o cara muito foda, o Marco Rica, por exemplo. Sim. Só que como o Marco Rica vou falar bem abertamente aqui, porque esse aqui é um podcast, dá pra falar bem abertamente. Aí o cara tem... Só que ele tem 5 mil seguidores no Instagram e ele nem vai nas festas e tal. Ele soa pra algumas pessoas dentro daquele set um cara totalmente desinteressante. Você entende o que eu quero dizer? Você sabe que tem gente que enxerga assim. Tem. Fala, Infelizmente, ó o sem né? gração lá que chegou. E tá na nossa responsabilidade identificarmos e sabermos quem são as pessoas que estão ao nosso redor pra darmos o valor necessário. Sim. Então você tem que saber que aquele cara que chegou é um deus, né? Assim, é um gigante do negócio. Cara, respeite-o ao máximo. Entenda que essa simplicidade dele é maravilhosa. Essa simplicidade dele é exatamente porque ele é muito genial e já tá há muito tempo no meio. E ele aí sabe que tá. que tem que ser simples, É que o não tem tempo. que ficar vivendo essas bobagens aí, velho. Ó, eu sou ator há 18, 19 anos. Você vê esses caras, Marco Rica, Caco Ciocler, Boa. entre outros dessa geração. Nossa, só gente o gigante Alexandre aí. Borges. Que, mas, também. esses caras têm muito tempo de estrada. Mas é muito tempo, é muito teatro. Que as pessoas falam, mas ele é da Globo. Ele é da Globo, por mérito. É um dos melhores atores na melhor emissora do país, de televisão. Virou Só uma que- coisa que se você só que tá os na caras- Globo, você fica diminuído, né? É uma piada mesmo, né, cara? É a melhor emissora do país de televisão, você tem cara. valor. Se você tá lá é porque você conseguiu. animal tá lá, é muito legal. Realmente, olha. Tem o seu lado artístico, tem o lado glamour, tem o lado que você quiser Perfeito. olhar, Você enxergar. escolhe, né? Você escolhe o lado que você quer, estando lá. Mas esses caras, pra ser sobrevivente, ser um ator sobrevivente, ter 30 anos de carreira, 40 anos de carreira, 50 anos de carreira, cara, você jovem ator, respeitem esses atores e atrizes. Porque é muito difícil, mesmo contratado ou não, ou pingando, eles também têm portas fechadas, eles também têm nãos até hoje, eles também fazem testes até hoje. É verdade. Não é uma carreira fácil não, cara. Não, cara. Não é fácil Não, não. e assim,
Eu lembro que era uma coisa muito engraçada que eu até brincava com o Matheus. O Matheus ia com as roupas que, tipo assim, parecia que ele tava de pijama, que ele acordava e ia pro set, assim, de pijama. E eu brincava com ele, falava, ô, Matheus, eu tenho umas roupas lá em casa, hein, mano, eu posso te emprestar, você quer brincando com ele e tal. Por quê? E eu sou um cara que acordo e eu penso na minha roupa. O Matheus, a cabeça dele não passava pela roupa, entendeu? Então você... E aí é o que a gente diz, né? Você saber absorver. E aí tá parte de cada um. Cada um vai saber extrair dessas pessoas, porque são oportunidades, gigantes, são pessoas que estão numa leitura muito simples, e não é à toa que são muito simples. Sim. Não são muito simples porque não conhecem o lado do glamour. Não, são muito simples exatamente porque conhecem o lado do glamour. Exatamente, é lógico, claro, com certeza. Isso é inteligência, Isso. é o momento presente, né? Isso. Inteligência emocional, sabe? Imagina o que esses Que caras... eles já passaram, já foram o que Tony jovens. Ramos já passou, É o isso. Fagundão. Já tiveram seus Instagrams da época, já estiveram no programa tal, já foram, já estiveram na praia paradisíaca do Brasil. Eles também eram essa turma que hoje em dia também tem. Então, Só que são sobreviventes da cultura, né? E agem como? E agem de uma maneira sutil. Assim, era discrepante, né? Você vê o Otton Bastos chegando no camarim e vê alguns atores com Perfeito. 5 anos de carreira, Claro. 4. Carreira entre aspas, né? Que alguns são carreiristas aí, né? Então, a gente é amigo porque a gente compartilha Sim. das mesmas alegrias e das mesmas dores. Com certeza. Eu, você, Godoy, Pedrinho Urize. Aham. Somos uma turma de amigos que quando se encontra, chora e sorri no ombro um do outro. Por quê? Porque a gente tenta entender e sobreviver nesse... A gente tem essência parecida e é por isso que a gente sempre troca essa ideia e a gente tá aqui fazendo uma conversa que a gente teria no bar, só que com microfones e gravando para as pessoas ouvirem, para elas entenderem que as nossas angústias, as nossas preocupações também são muito parecidas, obviamente, como a dos outros e tal, mas é importante ficar debatendo sobre isso. Com certeza é. Acrescenta, né? Acrescenta, porque você vê que o outro também tá pensando um pouco parecido como você, que você não é um peixe fora d'água, e que é o que a gente tá falando antes de abrir o microfone aqui, que é importante você ter a sua personalidade, seja quem você for, tenha o nariz que você tiver, tenha a cor de cabelo, a cor de pele, o gosto sexual, não sei o quê. Tenha a sua... Eu acho que a coisa da tolerância que todo mundo fala hoje em dia e tal, passa pela personalidade, Com certeza, passa. entendeu? Seja você, Seja né? você, entenda quem você é, não fica aí seguindo os parâmetros dos outros, assim, porque só vai Copia e sofrer, cola, né? cara, o copy-paste. Puta, é muito triste isso. Essas Exato, pessoas que estão nesse... Viramos uma vida de copy-paste, né? Colocam no Instagram lá uma tragédia, e aí na foto seguinte já tá Sem o menor... comendo uma pizza ou tipo fazendo uma piadinha. Sem o menor peso na consciência, hein? Tipo, vou postar Sem o menor peso na consciência. pro grupinho que eu quero atingir ver que eu também sou engajadinho. Isso, então, e a gente pensa sobre isso, A gente pensa até sobre isso, porque a gente podia não estar pensando sobre isso. A gente podia estar indo fazer outras coisas. Mas a gente pensa até sobre os posts, sobre os nossos posts também, porque enquanto a gente tá falando sobre isso, a gente tá analisando nós também. Também, claro. Com certeza. Porque eu também não quero cair nesse lugar comum, de ir lá fazer o post e ter uma ajuda meio... O pau mole, entendeu? Sim, sabe? Tipo assim, ajudei meio eu sou, como é que é? Guerrilheiro eu sou revolucionário de sofá. Sim. Sabe? Revolucionário de Twitter. Exatamente. Entendeu? Eu sou mó reaça no Twitter, falo, revoluciono o mundo, mas não... É tipo aquele vídeo que quando o portão tá fechado, os cachorros estão latindo, tentando morder, e aí o portão começa a abrir. Não sei se você já viu esse vídeo. Os cachorros, quando o portão abre, todo sai um cachorro pro seu lado. Mas aquilo que eu te falei, quem quer fazer, quem quer ajudar, não precisa falar. É isso aí. Não precisa Vai lá postar. e faz, né? Eu tenho umas coisas minhas que nem a minha noiva sabe, nem meu pai e minha mãe sabem, mas tem coisas que eu ajudo e eu não preciso postar. Suas pequenas ajudas do dia a dia. Se acontecer uma tragédia lá em Brumadinho, ou com alguém tá precisando de um dinheiro para não sei o quê, alguém tá com alguma necessidade, eu não preciso postar. A gente tá vivendo a era
do fiz, mostrei. Se eu não gosto de um tal político, eu não Fiz, preciso mostrei. postar. Se eu gosto, Isso. eu não preciso Pronto, postar. pronto. Parem de ser baba-ovo. Isso que Você tá não me tem a incomodando. obrigação de postar, né? Não tem você quer obrigação. postar? Claro Você que pode. não. Mas não é porque a timeline tá com aquela enxurrada, né? Porque agora a gente tem uma coisa assim, são as eu fico pensando, né? São as tragédias do dia. Essa é a tragédia do dia. Vou fazer aqui minha parte aqui. Pronto, postei. Postei a foto da lama, pronto. E é isso, Pronto, acabou. ajudei. É. Pus a O hashtag. cara fez o sofá dele. Pus a hashtag. Isso. O cara não foi até lá ajudar, Não, ou então. tipo, pegou a conta bancária e, pô, eu posso doar R$30, mas é R$30. Perfeito. E eu não falo isso, a gente não fala isso porque nós não fazemos e o outro faz. Não, é uma leitura. Isso aqui é uma análise. É uma análise pra gente também entender como lidar da melhor maneira. Porque às vezes a gente é um baita de um cuzão ao fazer isso. Eu vou lá e posto a foto do cara, mas postei a foto e não ajudei. Eu também tô caindo nessa. Porque eu me comovi, mas a comoção é uma coisa. Agora, a ajuda, ela vem de outro lado. Eu queria que virasse moda o ajudar sem postar. E não a moda virar o contrário. Entendeu? Acho que é por aí o debate. Mas são as pessoas que eu vejo, as pessoas hipócritas, alguns artistas hipócritas, ou pessoas, né, de outros setores. É essa babação de ovo, querer fazer parte da patotinha do fulano de tal, sabe? Vocês estão ouvindo, né? Então, é legal também porque a gente faz parte desse. A gente também é, entre aspas, artista com toda, né, com todo o peso que essa palavra carrega hoje em dia, mas nós estamos aí nesse lugar e a gente fala sobre isso. E a gente analisa. E a gente sabe que tem um monte de cara da nossa categoria, um monte de gente da nossa categoria aí fazendo isso tudo que a gente tá falando, sendo meio, sabe, meio sonso ali, meio participando de vários grupos ao mesmo tempo, a fazer política aqui, fazer política. Nós que estamos no meio também analisamos assim, hein? Não é só quem não é do meio, entendeu? A gente também acha um monte de cara como a gente uns babacas. Como tem também em vários lugares também, assim. Mas a gente também pensa sobre isso, hein? Vocês não estão sozinhos, hein? Não estão sozinhos. Nós estamos com vocês. Estamos com vocês. Vamos pegar esse ukulele e vamos fazer uma... Fazer um som? Vamos fazer uma brincadeira aqui pra gente ir caminhando pra nossa reta final. Puxa. Fazer uma música. Que música que te vem na cabeça? Eu não sei como é que é tocar música no podcast, porque eu não sei se a gente tem direito, se essa música, quando a gente tocar, entra no... E aí tiram o nosso podcast do ar, então... Eu não sei se é melhor a gente fazer uma caminha, a gente fazer um improviso, A assim. gente falou de Mamonas, eu ia fazer um Mamonas. Ah, pô, vamos, né? Vamos fazer uma versão de Mamonas, então. Aí talvez eles não tirem a gente do ar. Eu já vou até editar duas versões. Uma com o final e outra sem o final. Deixa eu ver, lembra aqui. Jonas tenso nesse momento. Deixa eu ver se tá gravando ali, peraí. Tá. Só de pensar que nós dois éramos dois. Eu feijão, você arroz, temperados com sazon. Só de lembrar nós na Kombi no domingo. Nosso amor era tão lindo. Nós descíamos pro Boqueirão. A Kombi quebrada lá na praia. E você de mini saia, dando bola para o alemão. O alemão de carro conversível, eu mexendo nos fusível. Nem vi quando você me deixou. Subiu a serra, me deixou no Boqueirão. Arrombou meu coração, depois desapareceu. Fiquei na merda, nas areias do destino. Me tratou como um suíno, cuspiu no prato que comeu. Obrigado a todos que ficaram com a gente até aqui. Esse é um Sistema Solar muito especial. Adoro receber amigos de coração aqui. Joninhas, com a sua música. Obrigado, Joninhas. Obrigado a você, Solar. Obrigado por ter vindo. Obrigado a todos que ficaram aí até agora. E ó,
Vai atrás do Mamonas Assassinas. Mesmo você que conhece, dá um play no Mamonas agora, porque serão eternos. E alegram o seu dia. É verdade. Escutem. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado a obrigado. todos. Valeu.